Aleluia, Jesus. Amém? Glória a Jesus. Pessoal, hoje também está, né? Dando uma caprichada nessa mesa. Que mesa linda, né, gente? Você sabe que quando a gente faz mesas, nós sempre... Essa é uma mesa de ceia, né? E um mês a gente tem uma mesa de ceia bem diferente. Aí quando é no outro mês a gente tem uma mesa mais fraca. Deixa eu falar uma coisa para você. Algo espiritual. Não é apenas algo meramente... Vamos lá, deixa eu traduzir melhor para você. Quando nós preparamos uma mesa para alguém ou para algo, e ela é considerada como uma mesa especial. Quando você faz uma mesa para ceia e você investe... E quando é no mês seguinte eu decido fazer uma mesa bem inferior. No mundo espiritual isso não conecta nunca. Você entenda isso, irmão? Isso é uma desconexão. Ah, pastor, mas a equipe que faz essa mesa, ela é uma equipe que tem todas as ferramentas adequadas para fazer. Então contrate ela na sua ceia, meu filho. Você que é de outro grupo, que está responsável pelo mês que vem, você contrata essa equipe aqui para que ela faça a ceia com excelência com a qual elas fazem. Assim você vai ver a ceia da sua casa diferente, você vai ver a sua mesa diferente, você vai ver o seu recurso diferente, você vai ver a provisão de forma diferente. Essa é uma igreja de níveis, amém, queridos? E toda vez que você eleva o seu nível, você expõe quem não é. E é para todos, não é para um grupo. Você é tão especial e você é tão forte, tão provido de Deus, como as pessoas que fizeram essa mesa aqui, amém, queridos? Então eu dou essa dica para você. Você que está responsável pela ceia no próximo mês, faça igual ou faça melhor. E se você não tiver as mesas adequadas, você contrate a equipe. Entende? Você contrata a equipe, paga a equipe para fazer, porque Deus vai te dar todos os recursos necessários para você fazer isso. Basta que você que vai ser responsável pela ceia no próximo mês, você coloque isso no seu coração. Não por orgulho, não por opinião, mas Senhor, é porque eu sei que é o melhor. Não é para nós, é para ti. Então, não é inveja do irmão, é a qualidade e a excelência com que o Senhor vai lá lidando com os seus filhos. É a qualidade e a excelência com que Deus vai se agradando daquilo que você faz para Ele. Porque à medida que você apresenta algo dessa natureza, Deus diz assim, Ele tem toda a dignidade de ter essa mesa na casa dEle. De ter algo semelhante. De ter algo assim, independente de quem quer que seja. E isso eu tenho que tomar como algo espiritual para a minha vida. Senhor, se eu consigo, essa mesa, tudo que tem aqui em cima, quem vai comer, é Deus por acaso? É vocês, amém, queridos? Gente, entenda. É simples assim. Né? Deus não vai comer nada do que está aqui. Vai comer você. Tudo que está aqui é produto da terra, amém, queridos? Né? E eu acredito que as mesas do reino, quando você vai falar sobre as bodas do Cordeiro, toda vez que você for falar sobre bodas, sobre alimento na mesa, no reino de Deus, você vai perceber que as bodas no reino, elas são muito fartas, amém, queridos? Elas são fartas de tudo. E eu entendo isso aqui. Eu entendo que é daqui para frente o que Deus quer para os filhos dele. Amém, queridos? Para você, para todas as pessoas que se entendem como filhos de Deus. Que se entendem como filhos de Deus. Né? Que ela possa ser mais diversificada, mais farta, mais bem arrumada, sempre. Assim como a sua vida, que deve ser mais farta, mais bem arrumada, mais próspera, a cada
mês, não. A cada manhã. A cada manhã. Eu não tenho que esperar até o mês que vem. Eu tenho que ser melhor amanhã. Eu tenho que entender isso aqui amanhã, na minha casa. Eu começo a entender isso no meu coração. Eu começo a entender isso na minha mente. E eu começo a viver isso no meu físico. Amém, queridos? E ela só é diferente, ela só deve ser diferente na sua vida por uma opção, jamais por causa de uma condição. Se alguma mesa de alimento que você está acostumado a comer, o seu dia a dia, o seu alimento que você come, como um ser humano come, o seu almoço, o seu alimento diário. Eu falo sobre isso, eu declaro isso sobre a tua vida nessa noite. Que ela só seja diferente por opção e não por condição. Porque a condição dos filhos do rei são sempre as melhores. Se tem alguém nessa casa padecendo de condições sobre-humanas ou miseráveis na hora de alimento, nós vamos quebrar isso nessa noite. Amém, queridos? Que o alimento da sua mesa ele só seja diferente por opção e não por condição. Que Deus te dê a opção. Você come o que você quiser e não o que você puder. Coma o que você quiser. É a mesa de filhos. Eleve a sua mente para isso, queridos. Eleve a sua mente para isso. Não tem a ver com o lugar onde você mora, não tem a ver com quanto você ganha, não tem a ver com riqueza, não tem a ver com essas coisas. Tem a ver com a condição de filho. Se eu não entender a graça de Deus sobre a minha vida com esse ângulo, eu ainda não estou vivendo diretamente na graça, como deve ser. Se eu entender a graça apenas como salvação, eu não desfruto do que tem mais por trás da graça. Né? Tudo é por graça. Quando Deus fez o jardim, e Ele plantou toda a árvore frutífera, e Ele deu tudo para o homem de graça. Amém, queridos? Ele não cobrou, então foi graça desde o começo. Desde o começo foi sempre graça. O tempo todo Deus não cobrou nada do homem, a não ser, como diria alguns, a não ser o dízimo do jardim. O que era o dízimo do jardim? Uma árvore que ele não podia pegar. Amém, queridos? Então, se tinha uma que ele não poderia pegar e tinha milhares que ele poderia pegar, coma as milhares. Amém, queridos? E deixa o que é dele para lá. O dele é dele. Funciona nesse formato. E é muito o que Deus tem para os filhos dele. É muito. É muito o que Deus tem para os filhos. E eu tenho que me colocar debaixo dessa graça. Eu tenho que me colocar debaixo desse favor. Né? Porque a única coisa que você for entender, que graça é a salvação, que você não tem condições de comprar a salvação. Ninguém tem condições de comprar a salvação. Jesus pagou um alto preço pela nossa vida. Entendeu? Então, eu tenho que entender a graça dentro desse ângulo. Né? Dentro dessa pegada. Eu não posso entender dentro de outra. Não posso e nem devo entender graça dentro de outra condição. Eu tenho que entender dentro desse formato. Né? Dentro desse formato. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Aleluia. Aleluia, Jesus. Pela graça eu sou perdoado. Pela graça você foi perdoado. Né? Não tem a ver com outra coisa. Não tem a ver com merecimento. Né? Não tem a ver se eu era bonzinho, se eu prestava só um pouquinho, ou se eu não prestava de jeito nenhum. Não tem isso. Amém, queridos? Não tem a ver se você for uma pessoa que nunca fez mal nenhum a ninguém, ou se você for a pessoa mais ruim dessa terra. Não tem a ver com isso. Tem a ver com alguém que pagou uma dívida por mim e por você, que foi Jesus. Que foi Jesus. Pela graça eu fui perdoado, mas isso não significa. Entenda isso. O fato de eu ter sido alcançado e perdoado pela graça não significa que eu aprendi a viver na graça. Eu tenho que nascer de novo, aceitar a salvação. Mas eu tenho também que aprender a viver debaixo dessa graça. Porque tem pessoas que vivem ainda debaixo de alguma condenação. Vivem ainda debaixo de acusações. Vivem ainda debaixo de medo. Vivem debaixo de inúmeras coisas. Então a graça não está surtindo efeito na sua vida devido. Amém? A graça ela te chamou para ser livre. Literalmente livre. Eu preciso entender isso. Ou o que eu aprendi a viver debaixo desse perdão,
né? Eu tenho que entender a viver debaixo do perdão de Deus para a minha vida. Porque se eu racionalizar a graça, se eu tentar racionalizar nesse aspecto, eu vou aprender sobre o amor de Deus. E aprender sobre o amor de Deus não significa que aprendi a viver debaixo também do amor de Deus. Você está entendendo? Tem pessoas que sabem tudo sobre amor, mas não conseguem viver o amor verdadeiro. Entende? Tem pessoas que estudam e sabem tudo de alguns assuntos, mas não conseguem viver e desfrutar daqueles assuntos das quais eles tanto estudaram. Tem pessoas que já passam o dia todo ouvindo pregações, ensinos sobre diversos tipos de ensinos na sua vida, mas na hora de desfrutar daquilo que eles aprenderam, eles não sabem. Então, muitas vezes, aprender sobre o amor de Deus não significa que você aprendeu a viver debaixo do amor. Eu preciso saber disso. Preciso saber que a graça me deu a vida, mas também me deu a oportunidade de viver essa vida. Porque tem pessoas que elas já confessaram Jesus, mas parece que a vida e a casa delas é um inferno. E a ideia isso não condiz com aquilo que eu estou dizendo que é a vida em Cristo Jesus, né? Isso não corresponde, né? Então, o que a graça que me deu a vida também me dá a oportunidade de viver isso. Isso não significa que eu saiba viver a vida de Deus. Nós precisamos entender tudo sobre essas coisas. Quantos de nós já fomos perdoados de todas as culpas, né? De todas as culpas que você cometeu, né? Mas ainda aí vivemos nos sentindo culpados por muitas coisas que não estão dando certo. Já foi perdoado de tudo que eu fiz, que aconteceu, que eu fiz ou que fizeram comigo, mas ainda assim eu me acordo ou durmo me sentindo culpado. Eu ainda me sinto debaixo de culpas por algumas situações do que está acontecendo hoje. Às vezes algumas coisas estão dando errado hoje, que não tem a ver mais com salvação, não tem a ver mais com isso, mas aí eu fico, isso aqui está acontecendo comigo por causa disso, por causa daquilo, por causa que há um mês atrás eu falei aquilo, por causa que há um ano atrás eu fiz assim. Queridos, hoje é um dia de você sair debaixo desse negócio. A salvação que te salvou há 10 anos atrás, ela está forte e firme para você hoje. Ela está ativa, ela não perdeu a validade. O sangue de Jesus, que a gente celebra mês a mês, não é porque tem que renovar isso, não. Não é lembrar por ele lembrar. Ele nunca esquece do que ele fez, amém, queridos? E eu nunca devo esquecer daquilo que ele fez por mim. Eu devo celebrar a ceia hoje, amém, queridos? E não chorar, mas eu devo celebrar. Então tem muitas pessoas que elas ainda já foram perdoadas de tudo, mas ainda assim vivem se sentindo culpado por muitas coisas. Isso é uma batalha espiritual na própria alma da pessoa. Não é os demônios, não é os demônios. É a pessoa. É a pessoa que não administrou as emoções a ponto de entender que você está salva e perdoada em nome de Jesus. Amém, queridos? Que ela te alcançou e ela é suficiente para você. Ah, pastor, mas eu errei essa semana. A Bíblia diz que quando Jesus morreu, Ele morreu por nós, nós ainda sendo. E Ele nunca disse que nós ia deixar de pecar. Você entende isso? Ele nunca disse. Agora eu não posso premeditar pecado. Entende? Eu não posso brincar com essas coisas. Eu não posso premeditar, eu não posso maquinar. Isso faz parte da velha natureza, ao qual morreu. Mesmo a sua velha natureza tendo morrido, a velha natureza pecaminosa, aquela que maquinava coisas erradas, que desejava fazer o que é errado, que só queria fazer o que é errado, mesmo aquela natureza já morreu, mesmo assim você vai pecar. Você vai pecar não mais na velha natureza, você vai pecar na nova. Infelizmente. Mas só que o pecado na nova natureza que você vive, na sua nova vida, ele não tem a ver com nada daquilo. O pecado ele deve sim ser um acidente, e não algo premeditado na sua vida. Não pode ser algo premeditado, porque senão você precisa realmente nascer de novo.
Então precisamos entender isso. É uma batalha espiritual na alma. E não é contra demônios, é na sua alma. Nós temos que educar a nossa alma a viver na graça. Amém, queridos? Eu tenho que educar a minha alma a viver na graça. Porque a alma é onde está toda a fonte das suas aflições, das emoções. Toda a alma, ela é uma luta dela. Há inclinações, né? Ela se molda a costumes, a gostos, a influências. Ela busca influências e gostos em vários aspectos da caminhada. E então a alma deseja coisas estranhas, coisas esquisitas. E aí depois você vive aquela experiência negativa e esquisita. Depois a alma fica abatida. Nós temos que entender que no novo pacto, a administração das emoções na alma é diferente do antigo pacto. Porque no antigo pacto era quando o Espírito vinha sobre os homens. Era diferente. Então tudo que você vai ver no novo pacto sobre alma é semelhante a como se fosse algo espiritual. É por isso que Davi, o grande rei Davi, ele salmodiava, ele cantava salmos, ele dizia: por que estás abatidas dentro de mim, ó minha alma? Você entende? Ele conversava com a sua alma, tentando educá-la. Ele dizia: há esperança em Deus. Amém, queridos? Porque te afliges dentro de mim, ó minha alma. Porque os salmistas, eles entendiam a parada da alma no Antigo Testamento dessa forma. No Novo Pacto, o Espírito Santo está presente. Amém, queridos? É diferente. E é Ele quem vai conduzir todas as coisas daí para frente. Aí você levar a sua alma a um espírito renovado, a levar a sua alma a um espírito diferente, você vai ter uma dificuldade. Porque há inclinações para a carne e para o espírito. Aí eu preciso entender que essas inclinações, elas lutam para que eu satisfaça ou não os desejos. Então, grande batalha não é contra demônios, em algumas situações, mas é na alma, né? É uma alma que ela ainda não entendeu que a graça tem que governá-la. Você entende? Quando você estiver abatido, quando as angústias estiverem querendo te levar para baixo, quando as notícias que chegam de pessoas, de problemas, do dia a dia do homem natural, os problemas do dia a dia do homem natural, eles devem ser combatidos com graça. Amém, queridos? Senhor, dá-me tua graça. Amém, queridos? Porque chegou uma notícia complicada, eu vi algo complicado, eu ouvi algo esquisito, aconteceu algo, um fato que está querendo bagunçar minhas estruturas emocionais. Senhor, eu vivo na tua graça. Entendeu? Ela está sendo derramada sobre mim nessa hora. Ela está sendo derramada sobre você nessa hora. Amém, queridos? Graça. Esse problema, uma dor, uma expectativa que não deu, uma frustração. Aí o Senhor, eu quero viver isso aqui. Porque se a graça teve poder para me salvar da condenação do inferno, imagine para resolver um problema desse. Ela não é nada. Amém, queridos? Aleluias. Ela tem que entender que a graça tem que governar. Se nós podemos liberar essa palavra sobre nossa própria alma nessa noite, ela entender. Se a sua alma entender, se as suas áreas de domínio emocional entender isso, o que é que um demônio vai poder contra você? Nada, irmão. Você entende? Nada. Os demônios, eles não vão poder nada contra você. Porque por mais que eles lancem, porque problemas demoníacos, eles são de fora para dentro. Você não tem demônio morando em você, você tem o Espírito Santo, amém, queridos? Mas você tem uma alma dentro de você. Aí é diferente. Então, se os demônios vêm de fora para te afligir, mas ele acha uma alma que entendeu sobre a graça, amém, queridos? Ele não pode entrar. É uma alma que governa as tuas emoções, do qual não vai ter chances dos demônios te afligirem. E onde é minhas aflições? Na alma. É por isso que eu tenho que aplicar a graça, né? Aleluia, Jesus. O evangelho da graça que é pregado hoje, ele é muito mal interpretado por algumas pessoas, porque toda pregação, todo
linha de pensamento, ela tem uma profundidade. Ela não é uma regra absoluta, que só é aquilo dali, porque alguém disse. Não. Para nós, como igreja do Senhor, se alguém perguntar assim, irmão fulano, o que você acha que é a graça? Pastor, graça é o favor imerecido. Pronto, amém. Mas para nós, graça é só isso. Para algumas pessoas da igreja, mas irmão, o que é a graça de Deus? Graça é, eu não podia fazer nada, eu estava condenado para ir para o inferno, eu não poderia pagar pela minha salvação, Jesus veio, pagou pela minha salvação, mesmo eu não merecendo isso. Então graça é um favor imerecido. Essa é a resposta mais plausível, a resposta mais dada pelas pessoas quando alguém vai questionar ela sobre a graça. E a igreja, ela está limitada de graça sobre apenas nesse cunho. O resto ela tudo vai espiritualizar tudo. E aí fica levando um pau na alma o tempo todo e endemonizando tudo. Fica endemonizando tudo. Os demônios, eles estão aqui de fora. Agora eles vão tentar lhe afligir, vão. E eles vão se aproveitar de uma alma fragilizada, de uma alma que não descansa na graça, de uma alma que não consegue entender que ela está habitando em nós, que ela está ativa na nossa vida, que ela está ativa por meio da salvação que nos foi proposta na cruz, o qual ela nos encheu de tudo. E que quando essa alma entender, como eu falei agora há pouco, quando essa alma entender que quão grande livramento, quão grande favor Deus deu seu Filho por nós, para nos resgatar da morte, para que eu viva uma vida de aflição e de desespero e de tristeza, isso não tem fundamento, irmão. Eu tenho que treinar a minha alma para ser uma alma governamental. E governar as emoções tem sido uma das maiores batalhas desse tempo. Entende? Por isso que nem precisa de demônio atormentando algumas pessoas, que elas estão se auto-atormentando. Tem pessoas se atormentando a si mesma com as suas emoções, com seus desesperos, com as ansiedades. Eu acho que hoje o nível de ansiedade já ultrapassou o nível de depressão em cima da terra. Hoje eu acho que tem muito mais pessoas com problemas psicológicos por causa de ansiedade do que pessoas com depressão. Acho que hoje já está batendo recordes os picos de ansiedade que trazem inúmeros distúrbios e problemas físicos dos mais diversos devido à ansiedade que está assolando as pessoas. E a ansiedade é também um fruto de uma alma desgovernada, de uma alma que não confia no Senhor. Pastor, você não confia? Não, plenamente não. Plenamente, por quê? Porque o ansioso é como se tudo já tivesse perdido o controle para ele. É como se Deus não pudesse consertar aquilo que ele está vivendo. E Deus pode. Amém, queridos? E Deus pode sim. Mas porque não é brincadeira. Os transtornos que vêm sobre a vida de alguém devido a essas questões. Né? São inúmeros. São inúmeros. Né? Então nós precisamos entender sobre isso, querido. Né? Governar sobre a sua alma. Nós temos que entender. O diabo não vai conseguir nada com você quando você começar a entrar nas áreas governamentais da sua alma. Que a graça venha governar isso. Amém, queridos? Quando as pessoas começarem a entender e saberem que Deus ama elas. Deus ama elas. Deus ama você. Mas algumas pessoas não entenderam o que é viver debaixo desse amor. Entende? A gente está acostumado a dizer, pessoa, meu irmão, Jesus te ama, o Pai te ama, nós cantamos, Deus me ama, eu sei que Deus me ama, eu sei, todo mundo sabe que Deus ama, Deus é amor, amém, queridos? Mas por que eu não vivo debaixo desse amor? Porque se eu vivo debaixo da graça, se eu vivo debaixo do favor, se eu vivo debaixo desse amor, a minha vida comportamental, ela tem atitudes completamente de quem vive debaixo desse amor. Viver debaixo do amor de Deus, viver debaixo do amor que nos é proposto nesses dias, né? Se Deus realmente as tem perdoado, por que também não sabe viver debaixo do perdão? Se sabemos sobre a graça, mas não sabemos viver nela, porque a graça não tem a ver apenas com um aspecto da nossa nova natureza, mas tem a ver com Cristo vivendo em nós. Amém, queridos? Porque Ele não chegou, morreu na cruz, foi
né, para o céu, vamos usar esse termo, né? Foi para o céu. E pronto. E eu aceito a morte. Amém, queridos? Eu aceito também a ressurreição. Amém? Mas parece que eu não aceitei a vida de Deus em mim. Parece que quando é que eu não aceito, pastor? Eu não aceito porque eu não estou disposto a viver a vida de Deus em mim. A viver por fé. Né? A viver por fé. E viver por fé não é ausência de problemas. Viver por fé não é ausência de dificuldades. Viver por fé não é ausência de conflitos. Viver por fé é passar por cima deles tudinho. Amém, queridos? Viver por fé é passar por cima deles tudinho. E saber que a graça nos comprou. E saber que existe um amor. E saber que existe um perdão. E por mais que haja acusação, por mais que eu venha me auto-sabotar, por mais que eu venha, de alguma maneira, não ache nada dessas coisas, porque tudo que Ele fez está feito. Amém, queridos? Tudo que Ele fez está feito. E Ele não se arrependeu de ter salvado você. Amém? Ele não se arrependeu. Agora, eu entendo que Ele fica triste quando Ele olha para nós e diz assim, tudo que eu fiz Ele não entendeu ainda. Porque Ele não se move como um homem governamental. Ele não se move como alguém que domina as suas emoções. Ele é muito frágil emocional. É muito fraco nessas questões. E aí acaba que não usufruindo corretamente. Não usufruindo corretamente. Entendeu? Temos que aprender a viver nesse amor. Temos que aprender a viver debaixo desse perdão. Devemos saber sobre a graça, mas devemos saber viver nela. Porque a graça não tem a ver com um aspecto apenas, mas é Cristo vivendo em nós. Amém? Aprendemos o seguinte: a única graça que o diabo respeita, a única graça que o diabo respeita é a graça governamental. É quando ele olhar para você e fizer vir sobre a sua direção um turbilhão de coisas, e ele vê você olhando para frente, posicionado. Aí ele diz assim, ele entende algumas coisas. Mas se ele olhar e ver você de cara baixa, abatido, e botando culpa nos demônios, ele vai assim, eu não estou fazendo nem muita coisa e estou ganhando a parada. Mas quando ele olha você, um homem com uma mentalidade governamental que está tudo desabando ao seu redor e você está firme, entendeu? E liberando palavras positivas, aí ele se aquieta com você. Vem tudo, aí ele está tudo desabando, parece que você está firme, porque a sua mente não trabalha naquilo que está dando errado. A sua mente trabalha naquilo que já deu certo em Deus. E você vai perceber que todo turbilhão e toda tempestade, ela é passageira. E por que ela está demorando, pastor? Ela demora o tempo necessário para que eu passe por ela. Ela demora o tempo necessário do qual eu já não seja mais afligido por ela. Ela vai demorar sempre o tempo da minha maturidade. Ela vai demorar sempre o tempo em um abrir e no fechar, em um piscar de olhos, você vai se dar conta, você vai se dar conta e ela vai se dar conta se ele acordou. Ou você vai se dar conta, eu acordei. Você vai se dar conta, poxa, eu não tinha entendido por esse ângulo, eu ainda não tinha vivido dessa forma, eu ainda não tinha pensado por esse ângulo, eu ainda não tinha enfrentado dessa maneira. Eu ainda não tinha visto esse problema com esse ângulo. Eu só tinha visto esse problema com o ângulo do não tem jeito, o ângulo da derrota, ou da demora, ou do diabo, do inimigo. O nosso maior inimigo nunca foi o diabo, o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Sempre vai ser, meu irmão. O diabo é um inimigo que foi derrotado na cruz. Amém, queridos? E nem pode tomar cappuccino, eu posso. Tá uma delícia, irmão. Tudo aquilo que ele não pode fazer, ele também vai querer tirar de você. Entende? Tudo aquilo que ele não pode mais, ele vai querer tirar de você. Você sabe qual é a maior problemática? Você vai ver, não estou dizendo que você vai sair daqui com a carta aberta na mão para pecar. Eu estou dizendo que você vai viver ainda errando.
Senhor, algum outro deslize da sua vida quando eu falo isso, eu falo debaixo de muito temor. Jamais dizendo assim, eu vou sair daqui para fazer toda esculhambação, porque eu sei que eu estou debaixo da graça, você perdoa. Não é isso. Não entre nessa porque você está maquinando o pecado. Aí você está complicado a sua vida. Mas eu quero dizer para você, daqui até o dia de você morrer, você vai errar várias vezes. E você vai estar com a sua consciência de que eu estou salvo, de que eu estou debaixo da graça do Senhor, e você estará debaixo da graça do Senhor. O maior problema do diabo é esse. Porque você vai errar e vai alcançar a graça. E ele nunca vai alcançar a graça na vida dele. Para ele já acabou. Como ele é um ser que a graça não está disponível para ele, então todas as pessoas na qual a graça está disponível, ele vai atormentar, vai tentar atormentar, vai tirar você da fé, vai tirar você da sua posição, vai fazer você desanimar, vai fazer você não acreditar, vai tentar fazer você não acreditar, entendeu? É porque a graça está disposta para você, mesmo você errando. A graça está sempre disposta para você, mas para ele não, ele já perdeu. Maravilhosa graça, teu amor que não falha. Toma o meu lugar, levou a minha cruz. Teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto o que tu fez por mim. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar. Aleluia, Jesus. Teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto o que tu fez por mim. João capítulo 6. Aleluia, Jesus. Vamos entender algumas coisas, queridos. Maravilhosa graça, Aleluia, Senhor. teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz. Teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto o que tu fez por mim. Jesus, eu canto Aleluia, Jesus. o que tu fez por mim. João 6, verso 26 em diante, diz: Jesus respondeu a eles: em verdade eu vos afirmo, vós me buscais não porque vistes os sinais, mas porque comeste pães e vos fartastes. Trabalhai não pelo alimento que se perde, pela comida que permanece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Amém, queridos? Sabe, a comida que permanece para a vida eterna. Alimento que o Filho do Homem vos dará, pois Deus o Pai colocou o selo sobre ele. Amém, queridos? Isso já está... entende aí, ó. Não sei como é que está na sua versão, mas a minha, assim, olha, esse alimento é um alimento espiritual que o Filho do Homem vos dará. Por quê? Por que ele deu? Porque o Pai colocou o seu selo sobre ele. Por mais que você queira ver isso de outra forma, não tem como.
Se o Senhor fez, é porque o Senhor, Deus, o deu. Amém, queridos? Ele não daria se o Pai não tivesse dado a ele. E a ideia é sempre a mesma. Não muda no mundo espiritual, não muda essa regra. O alimento que eu busco é um alimento que permanece. E o alimento que permanece não tem a ver com o alimento físico. Esse alimento pode até ser que ele não tenha dessa mesma forma amanhã. Ainda assim, eu tenho um alimento que me faz permanecer. Amém, queridos? Não é desse alimento que eu dependo. Amém? Existe um alimento que me sustenta, que não tem a ver com pão, não tem a ver com feijão ou com arroz. Porque se tivesse a ver com comida, se tivesse a ver com condição financeira, ninguém estava mais aqui. Eu, pelo menos, não estaria. Não tem a ver com isso. E por isso ele fez essa questão. Vocês vêm atrás de mim por causa de comida? Vêm atrás de mim por causa de condição financeira? Não me venham por causa dessas coisas, mas venham por aquilo que é eterno. Porque as outras coisas são só acréscimos na nossa vida. São só acréscimos. Entendeu, irmão? E eles questionaram: e o que faremos para realizar as obras? Jesus asseverou: a obra de Deus é esta: creia naquele que por ele foi enviado. Amém? A obra é essa. Creia, irmão. Você tem que crer que tudo é verdade. Amém? Nós temos que crer isso. No versículo 37, tem uma chave para você nesse aspecto. Ele diz: todo aquele que o Pai trouxer a mim, ou que o Pai me der. Amém, queridos? Repita aí, olha isso. Todo aquele que o Pai me der. Amém? Todo aquele que o Pai me der é o que vem a mim. De maneira alguma eu o excluirei. Como é que você está se excluindo, irmão? Como que você tem coragem de se excluir se ele não te exclui? Como é que você acha que o teu pecado pode te excluir se ele não te exclui? Como é que você fica debaixo de culpa se ele não está te lançando fora por nada? Entende? Eu quero que você saia daqui muito instruído sobre isso. Não instruído. Porque você pode sair instruído ou instruído. O instruído vai sair assim: pronto, eu estou com uma carta branca para fazer putaria. Vou frescar no meio do mundo. Por quê? Porque a graça me garante a salvação. Aí você está saindo aqui instruído. Você se instruiu na pregação. Mas se você estiver saindo instruído, você está saindo mais sério do que quando você chegou aqui. Você entende a sua liberdade perfeita em Cristo Jesus. E se houver algum tropeço na sua caminhada, acidentalmente, algum tropeço, por alguma situação que seja, por alguma extrema situação que caso você venha: falhei, pastor, caí, errei, sei lá. Ele diz: aquele que vem a mim, de maneira alguma eu o excluirei. Você pode dar glória a Deus? Por tão grande misericórdia, por tão maravilhosa graça. Por tão maravilhosa graça, irmão. Senão nós não estaríamos nenhum aqui mais, irmão. Essa que é a verdade. Entendeu? Porque nós pensamos, nós maldamos, nós nos irritamos, nós nos injuriamos, nós nos revoltamos, nós ficamos indignados, nós falamos o que não devemos, na hora da raiva falamos coisas que não convêm. E se ele fosse levar tudo isso em conta, nenhum de nós estaríamos mais aqui. Aleluia, Jesus. Eu desci do céu não foi para fazer a minha vontade, mas foi a vontade dele, daquele que me enviou. E a vontade dele, a vontade do Pai, a qual ele me enviou, é que eu não perca nenhum, amém? Nenhum de todos os que ele me deu. Amém, queridos? Nenhum. A vontade de Deus é que nenhum se perca. Amém, queridos? Essa é a vontade do Pai. Que
ninguém se perca. Aleluias. Aleluias. Então, o verso 37 fala: todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim. Nada pode vir a mim se o Pai não trouxer. Tem outra versão que diz: abra sua Bíblia em João 14. Assegurou-lhes Jesus, no versículo 6. Assegurou-lhes Jesus: eu sou o caminho, e sou a verdade e sou a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aqui você vê o contrário do negócio, né? Lá no João 6, ninguém vem a Jesus se o Pai não der. Aí ele diz: agora ninguém vai ao Pai se não for por mim. Parece contraditório, né? Mas não, irmão. Se eu não entender a graça nesse formato, eu nunca vou entender o que é graça. Porque lá você leu agora há pouco, assim, olha, ninguém pode vir a mim se Deus não me der. Ele diz aqui no verso 6, capítulo 6, verso 37. Ninguém pode vir a mim se do Pai não vier a mim. Aí aqui no versículo 6 do capítulo 14, diz, ó, mas ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Para você entender que não tem confusão entre um e outro. Se você foi a Jesus, é porque o Pai permitiu que você fosse. Aí o Pai permitiu que você fosse a Jesus, para Jesus te levar para Ele. Amém, queridos? Jesus permitiu, o Pai permitiu que você conhecesse a Jesus. Ele deu a Jesus. Aí Jesus pegou ele e disse assim: eu vou levar você para o Pai. Amém, queridos? Nisso não tem confusão. Aleluia, Jesus. Entendeu? Foi Deus, tudo foi sempre Deus. Amém, queridos? Sempre foi Ele. Entendeu? Ele permitiu que você fosse a Jesus. Jesus diz isso lá no capítulo 6. Ninguém vem ao Pai se Deus não trouxer a mim. Aí Jesus aqui no capítulo 14, ele disse: mas ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Amém, queridos? Entenda quem você é, irmão. Em nome de Jesus, entenda quem você é. Você é amado de uma forma tão forte que tem um acordo nos céus a teu respeito. Eu vou mandar ele para ti. E depois tu manda ele de volta para mim. Amém, queridos? Existe um acordo celestial pela tua vida. É por isso que você não se permita, se tem um acordo nos céus entre o Pai e o Filho acerca de você. Por que você está dando atenção àquilo que o diabo pensa de você, irmão? Você está com medo do que o diabo pensa em fazer, do que ele tenta fazer, do que ele vai tentar a vida toda fazer. Não permita que a sua alma tenha medo dele, ou que a sua alma se encaixe nas propostas dele. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que aprender. Aleluia, Jesus. É isso, irmão. Isso parece esquisito, mas é isso. Isso que é a graça. É que é graça do perdão.
A mente soberana de Deus nos aproximou do seu Filho, para que uma vez que nós entremos no Filho, e o Filho entra em nós, o Filho nos apresenta ao Pai. É lindo isso. Você nunca decidiu por si só, sempre foi Deus na sua vida. Até naquele tempo de trevas, que você estava fazendo tudo errado, que você estava, na sua mente, você estava entregue, não tinha mais nada, não tinha mais jeito nenhum para a sua vida. Ainda ali, o Senhor estava te sondando e te preparando para esse dia. Preparando para aquele grande dia. Sempre foi Deus. Aí quando você estava no mais vil pecado, no mais densas trevas, ainda assim Ele estava lá olhando por você. Ainda estava lá. E não estava te condenando, Ele estava te amando. Ainda quando as coisas ficaram ruins, Ele continuava te amando. Ainda quando as coisas complicaram muito, Ele ainda estava te amando. Aleluia, Jesus. Ele estava te amando. Entendeu? Ele nos aproximou dessa forma. Foi algo muito soberano. Entendeu? O perdão, ele começou nesse formato. Né? A mente soberana de Deus nos aproximou do Filho. Para que uma vez que nós entremos no Filho, quando nós o recebemos como Senhor e Salvador sobre a nossa vida, o Filho também entra em nós. Né? E o Filho vos apresenta ao Pai. E diz ao Pai, perdoe, pois eu apresento Ele pela minha graça. É assim que se salva uma geração. Amém, queridos? Eu tenho que apresentar o amor do Pai, eu tenho que apresentar a misericórdia. Tu me deste e eu te dou. Amém, queridos? A maior batalha espiritual, irmão, nas nossas gerações é essa. É o que tem acontecido com cada um de nós, de geração em geração. O diabo tem buscado ser o Senhor da nossa alma. Mas a graça vem, quita e remove o senhorio dele sobre a tua vida. Ela não vem só quitar, pagar a dívida, mas vem remover tudo. Amém? O sacrifício de Jesus quitou e removeu tudo que tinha contra você. Porque quando o mundo espiritual, quando o diabo olha para você, ele não consegue ver o seu passado. Mas porque ele já foi pago. Entenda isso. Eu quero te dar uma chave de libertação, mais uma. Tomara que você consiga notá-las no seu coração, já que você não está anotando em lugar nenhum. Anota no seu coração. Quando o diabo olha para você, ele não pode mais ver o seu passado. Porque ele já foi quitado e foi apagado no mundo espiritual. Amém? Então você não tem o direito de buscar nada mais lá, irmão. É por isso que eu digo, a nossa luta não é contra ele, é contra nós. Se ele já apagou, se já foi riscado a cédula, se já aquilo que era contrário a nós foi removido, então a nossa luta é contra a nossa alma, que quer nos levar de volta para o passado. Quer nos levar para as lutas, para as dores, para as doenças, para os problemas emocionais, para as frustrações, ou até porque foi bom lá que já não é tão bom hoje. Porque entenda uma coisa, o passado teve coisas boas para algumas pessoas, lá atrás, que passaram. Como essas pessoas não tinham Jesus, essas coisas boas, elas passaram. E hoje é aquele ditado popular que a galera fala assim, hoje a pessoa faz o quê? Chora o leite derramado, né? Assim que a pessoa hoje está se roendo pelas coisas que teve no passado e que hoje não tem mais, pelas oportunidades. Quem se lembra da palavra oportunidade aqui? Quem não veio perdeu a oportunidade de ter vindo na quinta-feira, né? Tem uma parte da mensagem que está gravada, o final eu tirei para vocês ficarem curiosos. Então, né? O final que foi... o final eu mandei cortar a transmissão, lógico, né? Porque a gente só dá de graça aquilo que de graça a gente recebe. E tem coisa que só vai para os filhos, e os filhos é os que honram. Amém, queridos? Os filhos é os que honram. E os que honram principalmente com a sua presença. Então a maior batalha espiritual nas nossas gerações tem acontecido a cada um de nós. É o diabo buscando ser o Senhor da nossa alma. Mas a graça remove e quita todo o senhorio das trevas da nossa vida. Tanto nas áreas conhecidas, como nas áreas desconhecidas da nossa vida. Sabia que você tem coisas que você sabe. Às vezes a gente carrega dentro de nós alguns probleminhas pessoais, íntimos, lutas íntimas que você sabe. E tem uns que você nem sabe.
Tem uns que elas são ativadas com o tempo. Tem uns que você, rapaz, eu nem sabia que eu era assim. Eu nem sabia que eu tinha esse gênio ruim. Né? Não sabia. Né? Então, mas a graça, ela quita também as áreas desconhecidas. Amém, queridos? Ela quita também as áreas que você nem conhece. Porque ela alcança profundidades. Amém, queridos? Ela alcança profundidades desconhecidas. Aí o diabo, às vezes, ele quer acusar você nisso. Mas ele não pode também. Amém, queridos? Ele não pode também. Acusar ele pode, ele não pode aprovar nada. Amém, queridos? Porque alguém já fez o que tinha que ser feito por você, por nós. Aleluias. É por isso que você precisa entender sobre quem você foi. E se há necessidade disso. Mas entender quem você é muito mais importante. Amém? Entender quem você é vai ser sempre mais importante. Sempre, sempre mais importante. Aleluia. Aleluia, Jesus. Ele remove todo o senhorio. Abra sua Bíblia em Coríntios, por favor. Paulo, ele tem uma fala aqui em Coríntios, 1 de Coríntios. Aleluia, Jesus. Ele fala aqui em Coríntios que ele era um indigno, né? Em muitos aspectos, de toda algo bom que pudesse vir sobre ele. Ele começa. Alguém me lembra só aí onde está aí quando ele está falando lá sobre a tua graça me basta, que eu perdi aqui. Botei só o versículo e esqueci do capítulo. Baixa para mim e me dá aí. E uma das coisas que Paulo trata é exatamente sobre isso. Paulo, ele tinha aquilo que o povo chama de um espinho na carne. Ele tinha algo semelhante a isso. E as pessoas, elas tendem a achar que pelo fato de você ter um problema, que eu não posso dizer para você se o espinho na carne era uma doença, eu não sei, não ficou muito claro. Ok? O fato é que tinha esse papo de espinho na carne. E aí, e ele disse que ele tinha orado a Deus e Deus não resolveu o problema. Você imagina, se você ora a Deus, você tem um problema. Segundo Coríntios 12. Vai lá, gente. Segundo Coríntios 12. Começa no versículo 1. Considerando, pois, ser necessário que vos exponha minhas glórias, embora não me seja vantajoso orgulhar-me, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo Jesus que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não entendo exatamente, Deus mais sabe. Mas sei que esse homem, se isso ocorreu no corpo ou fora do corpo, não sei, mas certamente Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inexprimíveis, as quais não é concedido a homem comentar. Nesse homem me orgulharei,
mas não em mim mesmo, a não ser nas minhas próprias fraquezas. Eu quero que você entenda o que esse cara está falando. Eu vou repetir isso aqui umas 3 vezes para você entender. Nesse homem me orgulharei, mas não em mim mesmo, a não ser nas minhas próprias fraquezas. Ainda que eu decidisse gloriar-me, não seria de fato insensato, porquanto estaria narrando verdade. Contudo, evito falar sobre isso, para que ninguém pense a meu respeito mais do que seja capaz de observar em minha vida ou de mim poder ouvir. E para impedir que eu me tornasse arrogante por causa da grandeza das revelações, foi colocado um espinho na minha carne, um mensageiro de Satanás. Ele atribui essa fala, certo? Para me atormentar. Por 3 vezes roguei ao Senhor que removesse de mim. Entretanto, ele declarou: a minha graça é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Amém, queridos? E assim, de boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Amém, queridos? Por esse motivo, por amor de Cristo, posso ser feliz nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porquanto, quando eu estou enfraquecido, aí é que eu sou forte. Amém, queridos? É muito intenso isso daqui, irmãos, porque um cara que teve as experiências que ele teve a nível sobrenatural, de ter revelações espirituais profundas, né? Esse espinho na carne, ele diz assim, isso aqui foi algo que o próprio Deus colocou em mim, para me frear, para que eu não me ensoberbecesse com o nível das revelações em que ele começou a andar. É como se Deus estivesse freando para que Paulo não se perdesse. É mais ou menos assim que a grande massa teológica entende essa passagem. E então, eu tornei-me insensato porque vós me obrigaste a isso. De fato, eu deveria ser recomendado por vós ainda, que nem sou inferior aos superapóstolos. Presta atenção nisso aqui. Mesmo considerando que eu nada seja, os sinais distintivos de um apóstolo foram demonstrados entre vós com grande perseverança por meio das obras extraordinárias e maravilhas e milagres. Ele era poderoso, irmão, amém? Ele operava sinais, maravilhas, ele ensinava, doutrinava a igreja, amém? Assim que fostes inferiores às outras igrejas, a não ser o fato de que eu mesmo jamais ter me constituído num peso para vós, perdoai-me por esta ofensa. O que ele estava querendo dizer, irmão? Ele não foi aquele apóstolo dos 12 que caminhou com Jesus, né? Ele não foi como um daqueles. Ele foi chamado pelo Senhor de uma forma diferente. Paulo, você vai ouvir falar sobre Paulo em Atos dos Apóstolos, como sendo um perseguidor da igreja. Amém, queridos? Foi aí que você ouviu a narrativa de Paulo. Ele era um zeloso fariseu, mestre da lei, e ele entendia que a doutrina de Cristo, o ensino de Cristo era um ensino profano, que Cristo era uma aberração para a religião judaica, porque ele era mestre naquela área. E então ele, mais um grupo de religiosos, começou a perseguir os cristãos, as pessoas, os novos irmãos que criam em Jesus, que não eram mais adeptos ao judaísmo, mas criam em Jesus. Então Paulo era um daqueles grupos que não é a questão que não aprovava a igreja, Jesus, os discípulos, mas ele era um cara que prendia, perseguia e até autorizava a morte de crentes. Eu não sei se já passou pela sua cabeça que essa linha de pensamento que eu entrei agora, se você tivesse sido uma dessas pessoas que lá atrás odiava os crentes, que perseguia a igreja, que chamava os pastores de ladrão, tem uma raiva de crente, né? Esses irmãos aí, macho, quando o cara não é crente, macho, crente não vale muita coisa na boca do incrédulo, não. Agora você imagina se você fosse alguém que perseguisse os crentes, e mandasse prender crentes, e matasse crentes, como foi Paulo. E aí um dia ele se encontrou com Jesus, e Jesus perdoou todos esses pecados que ele cometeu.
Você está entendendo agora pelo ângulo do que é a graça, irmão? Você dá de cara com o cara. Porque a passagem lá vai dizer assim, quando ele cai lá do cavalo, ele escuta uma voz e diz assim, Saulo, por que tu me persegues? Não sei se você já se sentiu perseguido por alguém incrédulo, descrente, vizinho do trabalho, amigo da rua, que chama você de Bíblia, que chama você de quadrado, de retógrado, de qualquer coisa, porque você é evangélico e tal, e esses te perseguem, né? Isso é uma perseguição, né? Perseguição religiosa, né? Vamos usar esse termo. E aí um dia você se depara com um cara desse na igreja, com uma pessoa que te perseguia, que xingava os crentes, que não gostava da igreja, que tem uma raiva de irmãos, entendeu? E você se dá com ele, você se encontra com ele, você vai entender, e deve entender que foi a graça de Deus, amém, queridos? Mas não pode bastar, não basta isso, irmão. É você que foi alcançado por tão grande misericórdia, receber essa tão grande misericórdia. Porque Paulo dizia assim, eu não fui um dos que andou com Jesus, né? Não fui um dos 12, né? Não quis ser pesado para vós. Eu não vim em busca dos vossos bens, mas procuro a vós mesmo, porquanto não são filhos que devem poupar seus bens para os pais, mas os pais que juntam bens para os filhos. Amém, queridos? E desta forma, de boa vontade, por amor de vós, investirei tudo o que eu possuo também, e me desgastarei pessoalmente em vosso favor. Assim, visto que eu os amo, tanto serei menos amado, mesmo que eu seja menos amado por vós. Seja como for, não tenho sido um peso sobre vós. No entanto, como sou ardiloso, vos conquistei com astúcia. E ele diz assim, uma das falas que deixa você muito interessante nessa questão é isso. Ele disse, olha, eu fui perseguidor da igreja. Eu autorizei a morte de irmãos. Eu prendi irmãos. Um dia o Senhor me alcançou. Então, se eu fosse um cara de alma mal resolvida, se eu fosse um cara de alma não curada, se eu fosse um cara com a alma atormentada, eu vivia me lembrando do que eu fiz. Mas se ele apagou, por que eu tenho que me lembrar que um dia eu matei um crente? Por que um dia ele concedeu a morte de Estevão e o manto de Estevão foi lançado nos pés dele? Quando o manto de um cara como Estevão é lançado aos pés de um assassino, irmão, esse assassino tinha que virar um apóstolo Paulo. Porque manto é manto. Amém, queridos? Um dia porque ele matou o cara errado. Entenda isso, irmão. Ele poderia ser o cara mais frustrado. É isso que ele está dizendo. Olha, eu poderia ser o cara mais cheio de complexos. Porque persegui, atormentei, corri atrás, prendi, matei. E eu não estou me lembrando disso. Toda vez que essas coisas querem vir na minha mente, eu escuto essa voz que diz assim, Paulo, a minha graça te basta. É isso que ele quer comunicar com você nessa noite. Você que não matou ninguém, que não perseguiu crente, que nunca foi uma perturbação para a igreja, que nunca foi um escândalo para os evangélicos, e está passando por alguma luta hoje na sua alma, vem alguma acusação contra o seu coração, vem alguma coisa contra você, porque alguma coisa não está dando certo na sua família, a graça dele te basta, irmão. Não fica debaixo de culpa, porque alguma coisa não está dando certo nesse tempo, porque os filhos não estão correspondendo, porque as finanças não estão batendo, porque isso, não atribui isso para o diabo. Trata a tua alma. Ele diz para a tua alma assim, olha, a graça dele me basta. Ai, pastor, orei 3 vezes para esse negócio passar e não passou. Aí o Senhor disse, Paulo, a minha graça se aperfeiçoa na tua fraqueza. Pastor, eu estou fraco. Pois está fraco, é assim que eu gosto. Amém, queridos? Está fraco, tá? A minha força, ela se aperfeiçoa na tua fraqueza. Por isso assim, quando eu estou fraco aí, aqui eu sou forte. Eu tenho que mudar a minha mentalidade, eu tenho que mudar a minha fala. Porque não vai faltar motivos dia a dia para você fracassar. Não vai faltar motivos dia a dia para você esfriar. Não vai faltar situações externas, mas você tem que ser uma mente decidida. Ainda que os montes se abalem, ainda que tudo trema, ainda que a guerra se levante contra mim. O salmista fala isso, ele diz assim, ainda assim me alegrarei no Senhor. Aleluia, Jesus.
Ainda que tudo se levante contra mim, ainda assim eu me alegrarei no Senhor. Isso é uma alma curada, irmão. Aleluia, Jesus. Entendeu? Uou! Aleluias! Eu tenho que entender isso. Sabe? Aleluia, Jesus. Todas as atitudes, tudo aquilo que é negativo que venha, eu tenho que usar como ferramenta para me fortalecer no Senhor. Para me fortalecer no Senhor. Entendeu, irmão? Isso é você entender o que é desfrutar da graça. Aí você começa a entender, agora eu estou desfrutando da graça, de um favor imerecido. Eu não merecia nada mesmo. Entendeu? Aleluia, Jesus. E aí sim, Paulo ele vivia a partir da graça. Ele não vivia a partir do que ele fez de errado. Ele não vivia a partir das dores do passado. Ele não vivia em cima daquilo de ruim que aconteceu, que ele mesmo praticou. Ele vivia debaixo da graça. E isso fazia um grande vencedor. Um homem que operou sinais, que operou maravilhas, que se tornou o grande apóstolo Paulo que nós conhecemos hoje. Ele se tornou o maior escritor das Escrituras, mais do que todos os outros apóstolos que caminharam com Jesus. Porque ele não guardou o mal que ele tinha no passado para trazer hoje, quando alguma coisa estivesse dando errado. E olha que ele sofreu perseguição, foi preso, foi perseguido também. Aquilo que ele fez lá atrás fizeram com ele, mas ele tinha algo dentro dele, assim, a minha graça, a tua graça, a graça dele. Amém, queridos? Esse eu estou num lucro grande, né? Porque eu persegui a igreja do meu pai, eu persegui a igreja do Senhor, né? Eu persegui a igreja do Senhor, entendeu? E ele tem isso. Ele tem isso como algo que nada do que ele fez lá atrás conseguia acusar o que ele vivia hoje, conseguia impedir dele avançar hoje, conseguia impedir dele ser quem ele era. Nada, nada. Isso é você ser salvo pela graça e continuar caminhando debaixo da graça. É você salvo pelo amor e caminhar debaixo do amor. É você ter encontrado o favor e continuar caminhando e crescendo debaixo desse favor de Deus. Que mesmo que nos dias difíceis, nos dias de dificuldade, o amor não acabou dele. Nos dias de luta, a graça não acabou. No dia que você falhar e cair, a graça também não cessou. Amém? Aleluia, Jesus. Uou! Da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei. Uou! Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que a figueira me dá, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Uou! Aleluia, Jesus! Sabe, queridos, a nossa consciência ela deve estar limpa para encontrar uma consciência eterna no meu interior.
Quando você tem uma consciência limpa, a consciência eterna, ela é ativada. Você não vê mais limitações. Quando a tua consciência é limpa. Quando eu digo consciência limpa, pastor, uma consciência sem pecados. Não, a consciência que você não permite, meu irmão. Não se permita. Entendeu? Você vai fazer besteira ainda. Entendeu? Não é disso que eu estou falando. Estou falando que uma consciência limpa ativa a consciência eterna. Amém? Ela ativa uma consciência eterna em você. E quando você começa a caminhar dentro da eternidade, aí você não caminha mais debaixo de culpa, meu irmão. Entendeu? Existem coisas que a gente tem que entender o que é ativo. Existem chaves que solucionam a graça. O passado, o presente e o futuro de cada pessoa não depende do governo temporal do homem. Entenda isso. Passado, presente e futuro não depende de um governo temporal, de algo passageiro nessa terra. Não depende disso. Está tudo dentro da eternidade. Tudo está dentro da eternidade. Não podemos olhar para o nosso passado a partir da culpa, né? Olhe como Paulo olhou no texto que nós lemos. Entendeu? Quando um homem fala do seu passado a partir da graça, ele está resolvido. Mas quando ele fala a partir da culpa, ele vive sempre pedindo perdão. Ai, meu Deus, me perdoa. Ai, Jesus, misericórdia. Jesus, me perdoa. Ai, que pensamento, esse pensamento, Jesus, de novo. Perdão, Jesus. Eu pensei de novo em fazer aquilo que eu fiz. Ai, sai desse negócio, irmão. Amém? Olha para ele a partir da graça e não a partir da culpa. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Fica de pé, vamos adorar. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vinde, que produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vinde, que o fruto da figueira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, Toda vida me alegrarei. Sabe, queridos? Diz assim. Quando eu olho para a minha vida, quando você olha para a sua vida, a partir da graça, todas as guerras que você vive, que você considera que são guerras espirituais, elas começam a ser dissipadas da sua vida. Todas as guerras que passamos é coisa no passado, por não ver o passado a partir da graça. Quando você estiver passando por uma guerra que você considerar muito forte, comece a enxergar ela por meio da graça. O diabo, queridos, ele é o acusador da alma. E ele usa o teu passado para estancar o teu presente. Então quando você elimina ele desse ambiente, ele não vai poder estancar mais o teu presente e nem vai poder comprometer o teu futuro. Ele sempre vai usar o teu passado para estancar, para paralisar o teu presente. Por isso não permita isso. Você tem que ser resolvido. Quando as coisas do passado vierem, lança graça sobre elas. Está resolvido na cruz. Isso não pode me afetar. Isso não me afeta. E aí você vai ser curado de todo sentimento de culpa. De tudo isso. Você vai estar resolvido. Quando você fala do passado a partir da culpa, sempre vive pedindo perdão. Não ande mais nisso. Saia desse ambiente em nome de Jesus. Viva hoje. Viva hoje. Né? Observe isso. Hoje nós vamos resolver essas coisas do passado.
A graça absorve a culpa, né? E ela absorve a culpa contínua dos erros, absorve o veneno da culpa. Paulo falou que foi perseguidor da igreja, mas a culpa disso não lhe governava. Amém, queridos? A culpa de ter perseguido, a culpa de ter feito alguma coisa errada, não pode governar a sua mente hoje. Não pode. Não pode. Não deixe, não permita. Não fique debaixo de acusação. Nem se autoacuse e nem deixe ninguém te acusar. Lança isso na cruz. Amém, queridos? Eu quero que você saia daqui hoje renovado nesse aspecto. Entendeu? Não deixe. Quantas pessoas, queridos, quantas pessoas que estão aqui já permitiram que a graça absorva o veneno da culpa? Você tem que fazer a mesma coisa. Entendeu? Temos que ser resolvido. O diabo não vai mais conseguir governar as suas emoções. Entenda que quando o diabo te vê, ele tem que ver o teu passado coberto pela graça. Amém? Zerado. Zerado. Então, não entenda dessa forma. Ele sempre vai te olhar e vai ver o teu passado coberto pela graça. Você tem que ver do mesmo jeito. Ainda que o processo de perdão seja difícil, a graça pagou o seu passado. Você foi infiel no seu presente, mas a graça pagou. Deus não se importa. O que você fez no passado, no presente você não pode estar mais pagando isso. A graça cobriu. Amém? Paulo, ele recordava o passado a partir de um presente governado pela graça. Toda vez que você se lembrar do passado, ele não pode mais te dominar. Quando se lembrar, você não vai esquecer, porque esquecimento é amnésia. Mas toda vez que a lembrança vier, você diz assim: isso aqui já foi pago pela graça. Não vai mais me entristecer, não vai mais me envergonhar, não vai mais. Não vai mais. Vamos ceiar. Aleluias. Os irmãos aí da célula do Charles vão servir a ceia. Aleluias. Aleluia, Jesus. Que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Amém, queridos? Glória a Jesus. Pode servir. Serve, depois a gente ora por tudo. Nós vamos ser, sirvam. Todas as pessoas que estão nessa casa têm autorização para cear. Amém? Deixa só o pessoal da célula do Charles servir. Os restantes ficam aí só se alegrando e recebendo. Vocês que estão aqui, que são visitantes de outras congregações, sintam-se à vontade para cear. Se quiser cear, ceia. Se não quiser, não tem problema. Amém, queridos? Mas fique à vontade. Saia debaixo de qualquer culpa. Ah, pastor, eu não vou cear por causa de saia da culpa. Você aprendeu nessa noite. Pastor, eu não vou pecar, eu pequei. Saia da culpa. Você não tem culpa. Celebre, ceia ao Senhor, irmão. Celebre ao Senhor. Aleluia, Jesus. Teu amor me persegue, aonde fugirei, onde me esconderei. Teu amor me persegue. Aleluia, Jesus. Você que é novo, decidido, novo convertido. Ah, pastor, ainda não fui batizado. Você pode cear, meu irmão, entendeu? Aqui tem esse negócio não. Saia debaixo da culpa. Se você quiser cear, você fica à vontade.
Aleluia, Jesus. O teu amor me passa. Aleluia, Jesus. O teu amor me passa. Aleluia, Jesus. Aonde fugirei? Onde me esconderei? E o teu amor me persegue. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Queridos, tem alguém que não recebeu, que gostaria de cear? Alguém está faltando receber? Alguém que quer cear? Aqui, levante a mão, se você quiser a gente vai levar até você. Alguém que não pegou ainda? Você vira Marcelo? Marcelo. Aleluias. Senhor, nós apresentamos esse pão, nós apresentamos esse suco de uva, que são símbolos que simbolizam o teu corpo, que simbolizam o teu sangue, ó Deus amado, vertido na cruz, e uma vez para sempre. Nós recebemos o teu sacrifício para sempre. Nós não recebemos ele pela metade, ele foi suficiente para a minha vida, e para a vida de cada pessoa que está aqui nessa casa, nessa noite, e para a vida de toda a humanidade que ainda vai nascer. O teu sangue já cobriu todos eles. O teu favor e a tua graça já cobriu todas as pessoas que se chegarem a ti, que o Pai enviará a ti e tu os levará para o Pai. Todas essas pessoas um dia terão esse encontro contigo, que terão esse encontro contigo, estão debaixo desse sacrifício perfeito. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Por isso, Pai, nós te apresentamos tudo que está colocado nessa mesa, Senhor. Todo recurso que foi investido nisso. Isso não é nada de frente da tua grandeza. Isso é só uma pequena porção que os teus filhos podem apresentar. Ainda muito mais que isso. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que haja abastança sim. Que a terra dê o seu fruto. Que o fruto da oliveira vingue. Ó Deus, que haja abastança, Senhor, nos mantimentos na casa dos teus filhos. Que haja sim, Pai. Que haja abastança na casa dos teus filhos. Que haja sim. Que haja todo recurso, que haja toda uma provisão soberana do Senhor, ó Deus, na casa dos teus filhos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que na próxima ceia, se tu não estiver vindo lidar conosco, nós possamos ser ainda mais generosos. Deus, porque a tua generosidade também se chegará de forma muito forte sobre a casa dos teus filhos. Amém? Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Porque o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, ele partiu e disse: comei, pois esse é o meu corpo que é oferecido em favor de vós. Participe então do corpo do Senhor nessa noite, queridos. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Obrigado, meu Pai. Obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício, pela morte e ressurreição, por ter nos concedido tão grande salvação, por ter nos concedido uma preciosa graça. Eu não merecia, nós não merecíamos, mas tu decidiu nos amar.
Aleluias. Na verdade, nós não merecíamos nada. Mas como um pai que nos atraiu a partir do Filho, ó Deus amado, tu decidiu nos amar. E assim te agradecemos. E semelhantemente após cear, ele tomou o cálice. Ele disse: este cálice, ele é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso. Participe então, queridos, do cálice do Senhor. Amém, queridos? Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Uou. Aleluia. Obrigado, Senhor, pelo precioso sangue derramado na cruz. Por cada um de nós, Senhor. Por cada vida que está aqui. Aleluia. Somos gratos a Ti, Pai. Uou. Doce como mel, só teu nome é doce como mel, só teu nome é, só teu nome é doce. Aleluia! E como mel, só teu nome é doce como mel. Emmanuel, Emmanuel, Deus conosco. Uou. Emmanuel, Emmanuel, Deus conosco, Glória a Jesus. só teu nome é doce como mel. Tem alguém nessa noite, nessa casa, queridos, que decidiu largar os seus fardos, os fardos de culpa, né? Os fardos de vergonha. Se você ainda nunca teve um encontro com Jesus e gostaria de reconhecê-lo, de aceitá-lo, reconhecê-lo como seu Senhor e também como Salvador da sua vida. Ou se você é alguém que já teve com o Pai, já foi alguém que já caminhou numa igreja em algum momento e distanciou-se dele, se afastou dele, mas está querendo se aproximar dele outra vez como um pai, você como um filho. E entenda isso. Lance fora toda culpa, todo medo, toda carga. O Pai está sempre de braços abertos por você. Tem alguém nessa casa, nessa noite, que gostaria de resolver sua alma com o Senhor nessa noite? De ser resolvido, de entender, olha, é isso. Eu entendo que Ele me amou, eu entendo que Ele me perdoou, eu entendo o sacrifício dEle, eu aceito o sacrifício, eu quero reconciliar com Ele. E você veio nessa noite, nesse lugar, e foi chamada para estar com Ele, para experimentar dEle. Tem alguém nessa noite, nesse lugar? Levanta assim a tua mão. Eu quero assim orar com você. Quero orar pela tua vida. Seja quem está recebendo a Jesus, seja quem está se reconciliando com Ele. Tem alguém nesse ambiente nessa noite? Esse é o som do céu, com meu noivo eu irei dançar nos lugares celestiais.
Sou tua noiva adornada. Coloca o anel em meu dedo. No jardim quero caminhar. Aleluia, Jesus. Coloca em mim tuas sandálias. Fica mais um pouquinho, Jesus. Meu noivo me toca como nunca ninguém me tocou. Meu noivo me abraça como nunca ninguém me abraçou. Meu noivo me toca como nunca ninguém me tocou. Sinta ele aí, meu irmão. Chega, como nunca ninguém me abraçou. E esse é o som do céu, com meu noivo eu irei dançar nos lugares celestes. Sou tua noiva adornada. Coloca o anel em meu dedo. No jardim quero caminhar. Coloca em mim tuas sandálias. Fica mais um pouquinho, Jesus. Meu noivo me toca como nunca ninguém me tocou. Ele me abraça. O noivo me abraça. Chega. Ele me toca. Meu noivo me toca. Ele me abraça. Toque-lhe, Senhor. Toque-lhe, Senhor. Me abraça. Como nunca ninguém me abraçou. Sinta ele, irmão. Meu noivo me toca como nunca ninguém me tocou. Meu noivo me abraça como nunca ninguém me abraçou. Meu noivo me toca. Sinta-se, irmão, sinta-se tocado pelo Senhor. Nunca ninguém me tocou. Vai alguém, irmão, você que tem uma palavra, você que tem uma revelação, você que tem uma ferramenta do céu na tua mão, procure alguém nesse ambiente, toque-lhes como o Senhor. Vai alguém nesse ambiente nessa noite, libere sobre ele. Libera ele de algemas, libera ele de amarras emocionais, libera ele da culpa. Sai nessa vida nessa noite, arranca ele desse cativeiro de culpa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu noivo me toca. Vai, sai do teu lugar, irmão, sai. Me abraça como nunca ninguém. Sai do teu lugar, toque em alguém, libera ele. Me toca. Libera sobre alguém. O noivo me abraça. Meu noivo me toca. Toca-lhe, Senhor, toca-lhes. Toca-lhe, Senhor. Meu noivo me abraça como nunca ninguém me abraçou. Meu noivo me toca como nunca ninguém. Meu noivo me abraça como nunca. E sai de toda condenação, sai de toda culpa. Permita-se que as suas mãos toquem os filhos.
Toque em pessoas. Libere sobre elas o amor do Pai. Libere sobre elas a graça. A graça, ela é poderosa. Caminhe debaixo da graça. Caminhe debaixo do favor e do amor do Pai. Seja livre. Seja livre em Cristo Jesus. Seja livre para alçar voos ainda maiores do que você já voou. Deus está te tornando livre para voar em alturas maiores ainda, para andar em níveis poderosos. Oh, Rakandarabaxere, Mekandará. O Senhor está te liberando para você voar. Cheio. Saia de qualquer cativeiro, ande acima deles, ande acima das dores emotivas. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Visita-lhes, ó Pai, visita-lhes. Visita-lhes, ó Pai. Sinta-se livre no Senhor. Lance fora toda culpa. Lance fora todo medo, toda acusação. Toda acusação. Ande no amor verdadeiro do Pai. Ande num ambiente sem limitações. Em nome de Jesus, quebramos toda limitação mental. Quebramos toda limitação, Senhor, moral. Removemos toda vergonha. Removemos toda mácula. Removemos todo o passado apagado. Está na cruz. Resolvido está. Oh, Xandoromana, Yasomeka. Oh, brilha teu rosto sobre mim. Aleluia, Jesus. Oh, santo é o teu nome, Senhor. Santo, 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 santo é o teu nome, Senhor. Ninguém me toca como você. Oh, Shekaramanabahá. Ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar Shekaramanarabaxê. teu rosto sobre mim. Ninguém me toca, ninguém me toca. Ninguém me toca como você. Ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar teu rosto sobre mim. O céu e o céu. Aleluia, Jesus. Os céus começam a se abrir. Terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Cheio. E leva-nos Em tuas mãos, pelas portas. pelas portas da cidade. Oh, aleluia, Jesus. Na nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. E o céu, E o céu começa a se abrir. os reis veio. Nos buscar. E leva-nos Em tuas mãos, pelas portas da cidade. Shekarabaxoronomanarabaha. na nova Jerusalém, a noiva vai entrar. Oh, aleluia, Jesus. Tu és Santo, Santo é o Senhor. Tu és santo, Santo, Santo é Ele é aquele o que era, Senhor. aquele que há de vir, ele é santo. És santo.
Senhor. Tu és santo, santo, santo é o Senhor. Tu és santo, santo, santo é o Senhor. Tu és santo. Ele é. Amém, queridos? Glória a Jesus. Tem alguém nessa casa que nos visita pela primeira vez? Nunca tinha vindo aqui só pela primeira vez? Alguém? Levanta a mão assim. Primeira vez. Uma pessoa, duas pessoas. Ok, como é o nome? O nome do irmão? Israel, da irmã lá atrás. Amém, queridos? Nós vamos se alegrar com a presença desses irmãos aqui. Glória a Jesus. Amém, queridos? Nós vamos estar encerrando. Queridos, nós entramos agora para a reta final. Vocês sabem aquela ideia lá da nossa arrecadação para o dia do aniversário. O aniversário acontecerá exatamente dia 28 e 29. E a listazinha lá está parada lá no grupo. Você pode iniciar ela a partir de hoje ou de amanhã. Para que nós possamos ter todo o recurso necessário. Seja abundante, seja generoso. E se posicione. Temos até o dia 15. Do dia 15 a gente precisa estar com todo o recurso em mão para que nós possamos iniciar algumas reformas, algumas coisas necessárias para o evento. E contamos com toda a sua generosidade, com a bondade do Senhor sobre a tua vida, para que nós possamos fazer o nosso evento muito, muito tranquilo, sem aperreios. Amém, queridos? Então se permita investir, se permita ser usado por Deus nessa área, se permita ter um coração generoso e se permita ser abundante no Senhor. Amém? Outro aviso está relacionado a... O cara agora pegou. O Charles apontou assim, o outro apontou assim, e o outro aviso foi-se embora. Não é sobre o aniversário de igreja mais não, é outra coisa agora. Hein? O que tem as células? Terça-feira? Terça-feira a gente vai iniciar uma célula lá na casa do Gilson, amém, queridos? Amém. Terça-feira também todos os jovens de todas as células vêm para cá para uma reunião comigo, amém, queridos? Amém. Os jovens, ok? Jovens, adolescentes, essa galera aí, certo? Todos aqui, de todas as células aqui comigo, né? Como é o nome? Não, gente, na verdade eu preciso iniciar essa célula aqui na terça, né? Então eu me reúno com os jovens na quarta, né? Fica para quinta, para outra quarta. Queridos, então terça eu vou estar inaugurando essa célula na casa do Gilson, aqui no Jardim Guanabara. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu estou me esquecendo de outra coisa aqui, irmão. Eu tenho que me lembrar. Fugiu aqui. É morar pela Lane, né? A Lane está aniversariando. Morar pela Lane. Estendam as suas mãos para cá. Vamos aqui na mesa. Mesa de festa é aqui, ó. Pai, eu quero te apresentar a Lane, quero te apresentar a alma dela, o coração dela, Senhor amado, porque o espírito dela é teu. Deus amado, nós nos alegramos pela vida dela, nós pedimos que nessa estação a tua graça, que o teu favor repouse sobre a vida dela, repouse sobre a casa dela. Ó Deus, nós celebramos esse dia que tu tem acrescentado de vida a ela e que esse restante de ano e mais essa etapa, ó Deus, que está começando na vida dela nessa estação de aniversário, ó Deus, ela possa viver, ó Deus, um novo tempo em Ti, ela possa viver novas experiências, ela possa desfrutar, ó Deus, do repouso que um pai tem para um filho, que ela possa desfrutar da graça verdadeiramente, que a graça do Senhor venha ser revelada ao coração dela nesses dias. Que assim eu peço pelo coração dela, que a graça, que o amor do Pai
seja revelado de forma profunda, ó Senhor, no coração da Lani. Senhor, por isso nos alegramos, ó Deus, com essa data, nos alegramos e celebramos a vida dela, em nome de Jesus, como igreja nesse lugar, nós a abençoamos. Amém, queridos? Amém. Cara, eu estou esquecendo de um trem aí, ó. Agora lembrei. Quinta-feira a gente continua com aquilo que começou na outra quinta, amém, queridos? Né? Amém? Então quem veio para cá na quinta sabe do que eu estou falando, quem não veio, venha. Foi? Então na quinta-feira nós temos um estudo que nós começamos quinta-feira passada, e quem esteve aqui desfrutou. E é um estudo que na metade eu corto a transmissão, porque eu só posso entregar para quem vai estar aqui presente, né? Não posso complementar no todo. Então, quinta-feira, quem quiser, estejamos aqui a partir das 19h30, para que nós possamos estar sendo treinados. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor do Pai, as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre a tua vida. Que a igreja do Senhor reunida nesse lugar diga amém. 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 Vamos comer ainda, tem que comer ainda. E aí? Gente, só um instantinho, ó. A mesa aqui nós vamos